Por que eu decidi montar um estúdio e não uma academia? Primeiro de tudo, porque a ideia inicial era transformar o estúdio em uma rede, ou seja, teríamos outras unidades. E como já existe SkyFit, SmartFit, BlueFit, já existem redes de academias e poucas redes de estúdios, boutiques, enfim. A ideia seria transformar a Optimus em uma rede de estúdios e para isso eu precisava de dados, poder mostrar para os investidores que de fato isso é uma coisa rentável, que compensa, como que eu ia estruturar e formatar esse negócio para ser uma coisa replicável em outras unidades. Então, por exemplo, aqui no estúdio, a gente está há 5 meses trabalhando, fechando no positivo, o que para quem é empresário sabe que isso já é uma coisa fenomenal, porque todo mundo sabe que de 6 meses a 1 ano é para você parar de pôr dinheiro e começar a empatar. Essa é a previsão de um cenário otimista. É que 6 meses a 1 ano, a tua empresa ela passa de deixar de dar prejuízo a querer empatar. E aqui a gente, desde o primeiro mês, fecha no lucro. Mesmo que seja um lucro baixo, é lucro. Isso é uma coisa fenomenal. Então a ideia era justamente essa. Era formatar um negócio, provar que ele dá certo, para captar investidores e a gente montar novas unidades. Então a gente formataria para poder oferecer cotas de participação para investidores que quisessem ganhar dinheiro no ramo fitness. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, aonde fica localizada a academia, né, a localização em que eu queria montar aqui o nosso estúdio, tem várias academias perto, porém são academias de grande porte. Estúdios tem somente 2, e ainda até hoje continua tendo somente 2. As academias que tem aqui perto, elas desembolsaram 2, 3, 4, 5 milhões de reais para funcionar. Como eu não tinha capital suficiente para poder fazer uma aquisição desse valor e construir uma academia do mesmo porte que a deles para brigar pelo mesmo cliente, também seria uma coisa inútil eu montar uma estrutura de 200 metros, que é o que eu tenho aqui hoje, que é o que eu teria cacife, né, para poder bancar ali, eu montasse e abrisse para o público. Por quê? Aqui com 200, 250 alunos já ficaria um sufoco, já ficaria apertado, eu teria um limite de pessoas, eu teria um péssimo atendimento e eu teria que aumentar muito a minha folha de gastos. Porque eu precisaria de recepcionista, precisaria de mais gente trabalhando, mais funcionário, gastaria mais energia, mais água, mais, tudo mais, tudo mais. Então, a previsibilidade de lucro seria muito baixa. Um outro ponto que é muito diferente de uma academia para um estúdio é que, assim, a academia, ela funciona de segunda a segunda, nos finais de semana e feriados, horários diferentes, mas ela funciona de segunda a segunda. Então isso gera muito mais custo do que aqui no estúdio, que a gente funciona de segunda a sexta, não abre aos finais de semana e não abre de feriado. E o nosso horário também é reduzido. Numa academia convencional, geralmente é das 5 da manhã até as 11 da noite ali. Aqui a gente funciona das 6 da manhã até as 8 da noite e ainda fecha para almoço do meio-dia até as 2. Por enquanto, a gente está vendo de abrir um horário flexível ali. O fato da gente estar em um ambiente mais reservado e com controle de pessoas por hora, agendamento, a gente consegue fazer uma gestão para que as pessoas não fiquem revezando equipamentos. A gente consegue monitorar o treino e ficar mais próximo do aluno, justamente para ele se sentir acolhido. Então as correções acontecem o tempo todo. Olha, levanta o braço, faz isso, aquilo. Por quê? Você consegue dar atenção para todos, justamente porque a gente tem limite de pessoas e trabalha somente com agendamento. Outra coisa que a gente faz, que é o que cativa bastante as pessoas aqui, é o sistema de treino. Eu não vou entrar em detalhes de como que a gente estruturou o formato do treino e tudo mais, mas é um treino mais denso do que um treino convencional de academia. Logo, ele gasta mais calorias do que um treino convencional. A gente treina mais grupos musculares por treino. Então, consequentemente, uma pessoa que treina 2 vezes na semana aqui, teoricamente, se fosse fazer um comparativo, né, uma conta de padaria, é como se ela treinasse 3, 4 vezes em uma academia convencional. Ou seja, o nosso treino ele é estruturado de uma forma eficiente para a pessoa que tem correria. Então, o público que a gente atinge aqui são empresários, dentistas, médicos, advogados, enfim, são pessoas, dia, né, muito corrido. Então, esse treino, tempo eficiente que a gente chama, é uma coisa que agrega muito, porque a pessoa vem aqui, ela vai ter 1 hora de treino bem feito, bastante exercício, bastante movimento, né, vamos dizer assim, para que ela tenha um resultado o mais rápido possível e para que ela tenha acompanhamento, para evitar de se machucar, para evitar de fazer exercício errado. Então, isso é o mais importante que hoje o nosso público entende. Por isso, ele não liga de pagar um ticket maior do que ele pagaria numa academia convencional para ficar largado. Eu sei que você está louco para saber o quanto eu gastei aqui para poder montar um espaço desse e o quanto você gastaria, no caso, para montar um espaço exatamente igual esse. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para você aqui agora como que a gente fez, como está a disposição das máquinas, as máquinas que a gente tem, a qualidade que a gente tem aqui dentro, para que você entenda que tudo foi pensado para entregar o máximo de resultado, o máximo de estética. Estética eu falo de equipamentos, de estrutura, estética das pessoas. Então a gente fez todo um trabalho para ser um ambiente bonito, exclusivo, reservado, privativo, tudo. A gente pensou em todos os detalhes para poder entregar a melhor experiência possível para o cliente. Então olhem as disposições das máquinas. Ó. Aqui, o búlgaro, elevação pélvica, são máquinas que ficam viradas para o vidro, tá? A dupla extensão para a parede, justamente para a mulher ter mais conforto na hora de executar exercícios e ninguém ficar olhando, tá? Ali a gente tem um leg press, tem um power squat, panturrilha lá no fundo. Todas as nossas máquinas são personalizadas com a nossa marca, tá? Igual eu falei para vocês, ó. Tudo bonitinho, ó. Os alvarás ali que a gente tem que colocar. Balcão, suplementação. Aqui é de leitor facial, ó. Colocou, ele libera. Aqui a gente tem o nosso rack. Ó, essas são as disposições das máquinas. Lembrando que esse salão de cima, pessoal, é somente a parte de pernas. Somente de membros inferiores, tá? Aqui a gente tem a máquina de café que a gente disponibiliza para os alunos poderem consumir, né? Bebedouro, armário, balança,
né, para você poder medir a altura ali, colchonete, tudo personalizado, tá? Aqui a gente tem dois banheiros, mais máquinas, podem perceber que a qualidade das máquinas é diferente, tá? É tudo de altíssima qualidade. Ó, essa aqui é a nossa parte de pernas. E aí, pessoal, olha como é que ficou a iluminação. Com um design bem bonito, ó. Leg press, panturrilha. Agora aqui embaixo a gente tem o outro salão. Aqui é onde eu falei pra vocês que eu quero colocar o espelho, ó. Quero fazer o L de espelho aqui, tá? Que a gente tem halter dumbbell. Isso aqui é mais uma vantagem. O fato de ser um estúdio, aqui o pessoal não precisa de halter mais alto do que 20 quilos, porque tudo dá pra fazer em máquina, tá? Aqui é a parte do terra, mais pra frente a gente vai colocar esse tablado de borracha em tudo, tá? Remada cavalinho, ó. Rosca Scott, ó. Tríceps francês, remada, puxador, desenvolvimento de ombros. Tá vendo, pessoal? É máquina robusta mesmo, ó. Todas as roldanas aqui da polia em alumínio, tá? Aí dá pra vocês terem uma ideia, ó. Os ventiladores, supino inclinado e supino reto, voador. Aqui é a parte de superiores, máquinas de superior, tá? Então, aqui também tem a parte dos chuveiros, né? Aqui, pessoal, é onde eu quero colocar os espelhos para que as pessoas que estão fazendo a parte, né, de braço aqui, enfim, pesos livres, elas tenham essa disponibilidade de conseguir enxergar. E a iluminação, pessoal, e os ar, ficam ali, ó. Iluminação, ar-condicionado, tá vendo? Os dois salões são iguais. E aqui, todo esse insufilme é para tornar o ambiente privativo, ó, privativo. A pessoa não fica olhando para dentro e quem está aqui dentro não se distrai com o que está acontecendo lá fora. Ó, a gente tem uma geladeira aqui também, com energéticos, né? As bebidas em geral ali que eu esqueci de mostrar, ó. Então vamos lá, pessoal. Eu deixei anotado aqui os gastos para vocês terem uma ideia do quanto que a gente gastou e o quanto você iria gastar para montar exatamente um espaço igual a esse, tá? Então vamos lá. Máquina, halter, dumbbell, anilha, barra, puxador e acessórios foram 270 mil reais. Contando colchonete, tudo ali, tá? Pintura, se você fosse pintar esse salão por dentro e por fora, igual tá aqui, com cristal na frente e tudo mais, com tinta e mão de obra ia gastar mais ou menos 16 mil reais. Ar-condicionado, são 2 ar-condicionados de 60 mil BTUs. Então você gastaria com mão de obra, que a instalação também não é um valor muito baixo, em torno de 30 mil reais. Espelhos e box, lembrando que ainda falta um pouco de espelho, que a gente ia colocar um pedaço ali. Até agora foram gastos 8 mil reais. Bebedouro, é um bebedouro de 50 litros. 2.200 reais. O armário, que é onde o pessoal guarda ali a bolsa, né, as chaves, enfim, 1.000 reais. De marcenaria, que é balcão, prateleira aqui e tudo mais, você gastaria 6 mil reais para montar. Computador, como o sistema que a gente roda aqui, ele ajuda muito a gente na questão do atendimento, a gente não precisa ter uma recepcionista, esse sistema ele é um pouquinho mais caro, e para poder rodar esse sistema, a gente teria, o computador ele tem que ter um certo drive, tipo assim, ele tem que ter um sistema ali dentro dele que ele consiga aceitar. Por exemplo, aqui tem que ser um notebook com Core i5 de 8ª geração para cima, enfim, né, tem que ter SSD e tudo mais, então ele tem que ser um bom computador, vamos falar assim. 3 mil reais. Catraca, a nossa é com leitor facial, 4.500 reais. Entre molduras que você tem que colocar para os seus alvarás para ficarem expostos, caderninho do livro do consumidor, porta-copo, saboneteira, porta-papel higiênico, porta-toalha e tudo essas coisas que ninguém coloca, lixo, lixeira, que ninguém coloca na conta, 1.000 reais. Para você abrir a empresa, pagando ali contador, taxa municipal, alvará, para quem não sabe, você paga até taxa para você ter o letreiro. Você tem o letreiro aqui, você tem que pagar taxa propaganda para o município. Em torno de uns 1.000, 1.500 reais. De serralheria, para fazer o portão ali, fechando a catraca, e os bracinhos ali em cima, que são a iluminação da fachada, 2.100 reais. De insufilme, eu gastei aqui, né, como tem muito vidro, 10 mil reais. Ficou em 8.500 reais à vista, mas eu parcelei no cartão. Então saiu 10 mil. De iluminação, ventiladores, mão de obra, toda essa parte elétrica aí, 15 mil reais. E aí, pessoal, tem os gastos que a gente tem mensais ali fixos, né? Que são internet, sistema, segurança, papel higiênico, toalha, copo descartável, cápsula de café, que a gente tem máquina de café que a gente disponibiliza para os alunos, como um mimo mesmo. Então são gastos ali por cima. Total, você gastaria mais ou menos 370 a 400 mil reais, dependendo se você quisesse implementar mais alguma coisa aqui, que é a nossa ideia de fazer, porque a gente, por enquanto, ainda não colocou os pisos de borracha, mas só os pisos de borracha vão mais 20 mil reais. E mais os espelhos que faltam, as coisinhas que a gente quer mexer, em torno de 400 mil reais, vamos colocar aí, que vai ser o gasto total. E eu sei que você quer saber o quanto fatura hoje o estúdio e o quanto ele tem de despesa, e eu vou mostrar na tela para vocês terem uma ideia de quanto a gente vendeu até agora, todos os meses, mês a mês, e o quanto a gente faturou total, o quanto a gente teve de desconto, o quanto a gente vem pagando, né, tipo de custos fixos ali para poder manter o ambiente aberto. Vamos lá, galera, ó. Esse aqui é o aplicativo que a gente utiliza para gerenciar. Aqui tá mostrando que a gente tem 43 clientes ativos. Porém, desses 43, 2 pessoas são permuta. A gente trocou o serviço. Então tem 41 clientes pagantes, tá? Só que a gente contabiliza porque eles ocupam grade de horário. E com isso a gente tem a informação de que a nossa grade está com 19% de ocupação, ó. Tem 19% de ocupação. E isso mostra que a gente tem muito para poder crescer ainda. Agora, na questão do financeiro, pessoal, vamos lá para as vendas para vocês entenderem, tá? Aqui está mostrando desse mês, mas vamos puxar desde o mês da inauguração, que foi em novembro. A gente inaugurou dia 11, mas eu vou colocar dia 1 para a conta ficar bonitinha, tá?
Então vamos colocar do dia 1 de novembro até o dia 30 de novembro. A gente teve R$ 23.686 de faturamento. Isso não é lucro, isso é faturamento, é o quanto vendeu, tá? Aí no mês de dezembro, a gente faturou, vamos colocar a mesma coisa aqui, do dia 1 até o dia 31. Em dezembro, foi o pior mês até hoje. A gente faturou R$ 8.296. E em janeiro, a gente faturou, total, R$ 16.749. Em fevereiro, que foi o mês passado, 28 dias, a gente faturou R$ 13.615. E esse mês de março, ele ainda não acabou, mas eu vou fazer a conta assim mesmo, tá? Ainda tem gente para pagar e tudo mais, mas eu vou colocar a conta do jeito que tá. Esse mês de março, a gente faturou até agora R$ 14.977, R$ 15 mil. E se a gente pegar tudo aqui, pessoal, desde o início, ó, quer dizer, a data inicial, né? Se eu pegar desde o início aqui, ó, de novembro, que foi quando a gente inaugurou, até agora, o estúdio faturou R$ 77.325. Isso daí, ó, 77.325 e 18. Dividido por 5 meses, que é o total, a gente tem uma média de faturamento de 15.465, tá? Agora a gente vai para os custos. Esses, né, são os nossos gastos deste mês com o estúdio. Eu vou mostrar para vocês os gastos deste mês e depois eu vou explicar como que a gente calcula certinho isso aqui para não ter erro, tá? Esse mês veio 180 de água, paguei 199 de segurança. Segurança é alarme, essas coisas, tá, pessoal? Mensalidade, né? A gente gasta R$ 200 com marketing. Lembra que eu falei que eu tenho uma permuta? Ele investe uma parte e faz o tráfego, e eu faço essa parte de colocar mais um pouco por fora. O aluguel do salão, eu pago R$ 6.500, depois eu vou atualizar porque tem o IPTU, que veio esse mês. Colaborador, R$ 1.100. Energia, esse mês veio R$ 800, porque a gente teve um desconto, tá? E por esse desconto que a gente teve lá na companhia, a gente pagou só R$ 800, mas ele vem bem mais alto do que isso. Depois eu vou atualizar para vocês verem o gasto real. De contador, R$ 400, imposto, R$ 900, internet 165 e de sistema 195. Então, se eu tenho isso aqui de faturamento, lembrando que isso aqui é faturamento, tá, pessoal? O faturamento, eu ainda tenho que tirar a porcentagem da maquininha. A gente sempre passa crédito à vista, a não ser quando é plano, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, o pior cenário, que seria todo mundo parcelando em 12 vezes isso aqui, para vocês terem uma base. Em 12 vezes, pessoal, a minha maquininha, ela tem uma taxa de 10%. Então, eu vou tirar daqui 10%. Ele come 1.500 de taxa. Logo, isso aqui seria o que entra de receita, tirando a taxa da maquininha. Aí, disso aqui, que eu tenho que pagar isso aqui, tá? Então, 13.918,53 para pagar isso aqui. Logo vão sobrar 3.300 e alguma coisa, né? Ó, vamos colocar ali, 13.918,53. Ó, ele sobra R$ 3.279, tá? Aí aqui, pessoal, a gente vai atualizar agora para vocês verem os valores normais que vêm sem esses descontos. O aluguel do salão, ele subiu para 6.680, que é por causa do IPTU. De marketing, eu quero aumentar o investimento, mas eu não vou colocar aqui porque isso não vai ser feito agora. De energia, normalmente vem R$ 2.700 por mês. Aí, contador, é isso mesmo. Imposto, o mês mais alto que veio foi 950, tá? E o restante é isso aqui mesmo. Então, com o faturamento que a gente teve esse mês, sobraria somente R$ 1.149,53. Como eu expliquei para vocês antes, por mais que pareça um valor baixo, a empresa dar lucro no mês já é uma coisa surreal. Então agora você sabe o quanto a gente fatura, o quanto a gente tem de custo, o quanto a gente gastou, e eu preciso que você entenda uma coisa. Se você tem a intenção de montar um estúdio ou montar uma academia, leve em consideração que um estúdio com 40 alunos, ele sobra dinheiro. Uma academia com 200 alunos, dependendo da sua folha de pagamento, possivelmente ela vai faltar dinheiro e você vai ter que colocar do bolso. Mesmo as duas tendo o mesmo tamanho. O que vai diferenciar são os custos. Quanto mais pessoas, mais funcionário, mais energia, mais água, tudo é mais. Consequentemente, pode ser que você não tenha lucro. Então, pessoal, entendam isso de uma vez por todas. Não é a quantidade de pessoas, é a quantidade de dinheiro que você consegue ganhar no ambiente. Aqui a gente tem 19% da grade ocupada. Então a gente consegue faturar até 5 vezes mais, jogando baixo assim, tá? Pô, vou dar uma conta básica para vocês. Hoje sobra em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Se aumentar 15 alunos, de 15 a 20 alunos, já passa a sobrar, porque eu não preciso aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, entendeu? Não consigo, somente eu e mais um da conta. Já passa a sobrar em torno de 7 a 10 mil reais. Entenderam? Aí vai sobrar 1.000, passa a sobrar de 7 a 10. Isso eu tô falando com um aumento de 18 alunos, indo para 60 alunos. Tá? Já passa a sobrar isso. Se chegar no pico máximo, que dá em torno aí de 200, mais ou menos, 100 e poucos alunos aí que a gente faz, vamos fazer um cálculo básico aqui para vocês entenderem aqui, ó. Eu vou fazer aqui e vou falar só no áudio, só pra vocês entenderem. Vamos fazer um cálculo, pessoal, de que o nosso pior plano, o que eu menos ganho dinheiro, é os 5 vezes na semana. Ele é o que compensa mais pro aluno e pra gente não compensa financeiramente porque a aula sai mais barata, tá? Então esse é o pior cenário. 5 vezes na semana, aqui, são R$ 650. R$ 650 por pessoa. Lembrando que essa pessoa treina de segunda a sexta, então não teria como ter uma pessoa intercalando com ela. Pra conta ficar exata, tá? R$ 650. Se a gente atende 10 pessoas por hora, logo,
650 vezes 10. Daria em torno de R$ 6.500 por mês, tendo 10 pessoas em um horário. Se a gente abre das 6 da manhã até as 8 da noite e fecha 2 horas, que é do meio-dia até as 2, por enquanto, a gente tem em torno de 12 horas de trabalho. Então eu vou fazer 6.500 vezes 12. Então a gente consegue ter, pessoal, até 78 mil de faturamento. Obviamente, eu vou ter que colocar mais uma ou duas pessoas para trabalhar, e isso vai aumentar o meu custo em R$ 2.000. Mas vamos colocar aqui, aumente os meus insumos, né? Papel higiênico, copo descartável, energia e tudo mais. Vamos colocar aí, pessoal, chutando muito alto, que aumente R$ 10.000, vai jogando bem para cima. O meu custo vai de 12 para 22. Uma academia com 200 alunos tem em torno de um custo de 30 mil. Entenderam a diferença de você cobrar um ticket alto e você cobrar um ticket baixo? Você tem que ter muito, mas muita gente para poder ganhar dinheiro. E ainda assim, a gente tem que fazer o cálculo de que quanto mais alunos eu tenho, menos eles vão ficar felizes. Por quê? Porque tem que revezar equipamento, toda hora equipamento quebra por causa de mais utilização, você tem mais gasto com manutenção. Então assim, pessoal, é muito mais gasto. Por isso, façam as contas e olhem sempre os seus concorrentes. Eu não daria conta de bater de frente com as academias grandes que tem aqui. Então o que eu fiz? Eu fui para outro e nichei. Falei, bom, eu vou atender o público A. Eu quero atender esse público aqui, que é o público que eu não vou brigar por preço, eu brigo por qualidade. E se você gostou desse conteúdo, acha que realmente ele fez sentido na tua vida de alguma forma, por favor, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se eu esqueci de alguma conta, alguma coisa aqui, comenta aqui também. Se você tem alguma dica ou alguma coisa que você acha que eu possa melhorar no meu negócio, pode comentar aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz e eu tenho sempre a aprender.